tudo bom? Queria primeiramente agradecer a todos que estão aqui presentes na nossa palestra hoje. Queríamos também agradecer o Jogo Coletivo e o João das Minas por ter dado essa oportunidade para a gente estar aqui palestrando. E o nosso tema vai ser Jogos para Meninas, como podemos desenvolver jogos que realmente queremos. E, assim, meu nome é Valéria Ueta. Eu sou uma nipo brasileira, uma mulher nipo brasileira, de pele clara, olhos e cabelos castanhos. Estou vestindo uma blusa rosa e uma calça preta. E atualmente eu estou cursando design no César School. Eu já tive experiência profissional na área de design de jogos, produtora de jogos e também desenvolvedora. Mas atualmente eu atuo na escola Cícero Dias como apoio dos cursos técnicos de multimídia e programação de jogos digitais. E a minha trajetória como garota gamer dos anos 2000 começou muito cedo, porque eu sempre tive muito contato com jogos digitais, principalmente porque era uma influência tanto da minha mãe quanto da minha irmã. Realmente, elas sempre estavam no computador e sempre me incentivavam a jogar e tudo mais. E não foi tão difícil chegar em jogos online para garotas e começar a realmente me entreter com esse tipo de conteúdo. Tanto que o meu jogo de garota favorito é esse aqui. Pode passar? Pode passar? Esse aqui era meu jogo de meninas favoritos. Eu descobri que era o jogo Love Me. O nome dele se chama Love Me. E esse era o meu jogo favorito. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sofia, me chamo muito de Sofa também. Eita, foi. Eu sou também, estou no pós-graduação de design também, né? Eu sou design, UX e motion design também. Eu entrei agora também na área de jogos como 3D. E minha experiência, assim, está começando muito com uma área de marketing, mais gamificação para empresas. Então, não é só jogos que a gente conhece normalmente, mas também jogos para pessoas corporativas, e é muito divertido. Minha experiência como garota gamer, normalmente, eu tenho um pai que é geek. Eu acho que todo mundo aqui que tem um pai que é geek tem uma experiência muito parecida, né? Então, eu joguei muitos jogos para meninas, mas também muitos jogos para meninos, em consoles, coisas assim. E, nesse caso, o meu jogo favorito seria os jogos da Sui, que me moldaram muito como pessoa. Então, maquiagem e também ser uma pessoa meio errada em aula também, bagunceira. Oi, gente. Meu nome é Ana. Eu também faço graduação em design e eu também sou ilustradora. E eu sempre amei muitos jogos e eu gosto de tudo que tem a ver com o desenvolvimento de jogos. Então, eu também gosto de game design, eu amo participar de game jams, inclusive da Game Jam das Minas, já participei muito. E eu gosto de tudo que tem a ver com a produção de jogos. E o meu jogo favorito ele é o de cortar o cabelo do Justin Bieber, porque eu achava muito engraçado deixar ele careca. E aí... Enfim, alguns de vocês já jogaram esses jogos que a gente falou. Eles são muito populares. E minha experiência de, menina gamer, assim, começou quando eu era bem pequena. Eu tinha acesso limitado à internet. E aí eu ia pro computador que tinha na sala gigante. E eu ia no Google e eu pesquisava jogos para meninas online grátis. E aí eu clicava na primeira coisa que aparecia. E era geralmente algo parecido com isso. É tipo uma explosão de rosa, assim. Isso são jogos da Sui. E uma coisa interessante que eu percebi quando eu fui crescendo, e eu perguntei para as minhas amigas, né, que tiveram essa vivência de menina, e tipo, o que elas jogavam, eu descobri que muita gente jogou exatamente os mesmos jogos que eu. Mesmo sendo pessoas totalmente diferentes, de tipo, que têm gostos diferentes hoje em dia, que até muitas pessoas que não jogam mais jogos hoje em dia, todas jogaram algum jogo de menina. E achei muito estranho isso, tipo, como que pode virar essa coisa homogênea, a nossa experiência com jogos, né? E eu acho que para falar mais sobre isso, a gente tem que falar um pouco de o que são jogos para meninas. Por que jogos para meninas e não só jogos? Por que jogos para meninas e não só jogos? Para isso, eu acho que a gente pode voltar um pouco na história. Então, em 1983, a gente teve um crash na indústria de games, que os jogos estavam muito em baixa
e precisava fazer alguma coisa para salvar essa indústria que estava falindo. E aí fizeram uma coisa que decidiram que os jogos iam virar uma subdivisão da indústria de brinquedos. Então, o que a gente tem na indústria de brinquedos? A gente tem sobre representatividade de gênero. A gente tem brinquedos para meninas e brinquedos para meninos. E começou a ter um movimento da indústria também para perceber qual seria o público-alvo que mais gostaria de jogar jogos. E aí fizeram várias pesquisas e viram que, por algum motivo, as tecnologias que eram projetadas por homens, para homens, tinham mais aderência de homens. Porque a tecnologia nessa época era uma coisa bem menos acessível do que hoje em dia. Então viram, vamos só projetar mais jogos para homens e vamos ignorar toda essa outra metade da população. E aí começaram a projetar muita coisa para meninos, assim, tipo, todas as propagandas dos anos 90 são essa estética. E só muitos anos depois que começaram a pensar nesse público-alvo de mulheres e meninas. Isso teve uma influência muito grande, principalmente do Barbie Fashion Designer, que foi um jogo que a Mattel lançou e que nesse ano ele foi o top 10 jogos mais jogados, mais vendidos da época. E como você pode ver, ele é basicamente um brinquedo, sendo que ele é um jogo. Ele é só um jogo de vestir da Barbie. E a semiótica dele é tipo, ele é rosa, ele tem tipo cores, enfim, florzinha, lacinho, coisa bem fofinha assim, que você esperaria de um brinquedo para menina. E tem isso. E ele também sofre dos mesmos problemas de representatividade de gênero da indústria de brinquedos. Então, tem algumas pesquisas que falam que os brinquedos voltados para meninas têm 18 vezes mais chance de envolverem atividades domésticas e de cuidado. Enquanto 75% dos jogos voltados para meninos envolve competitividade. A gente vê como isso se reflete, então, nos jogos que a gente teve. E a gente sabe que, enfim, esses papéis de gênero colocados na infância são muito ruins, tanto para as meninas como para a sociedade inteira. Só que as meninas dessa época realmente gostavam de jogar esses jogos, mesmo que eles fossem ruins. A gente gostava de jogar eles, mesmo que eles tivessem problemas, porque eles eram projetados para a gente. E acaba que é um problema mais da indústria não considerar esse público-alvo e não fazer coisas de qualidade para esse público-alvo do que qualquer coisa. E eu não sei vocês, mas eu acho que é bem comum isso, que eu tive uma fase que eu comecei a odiar rosa, quando eu fui ficando adolescente. E eu acho que as meninas dessa época começaram a ter essa fase também, de perceber que um jogo ter para meninas no título não é mais o suficiente para elas. Tipo, um jogo ser rosa não é o suficiente, elas querem um jogo bom. E então, são exemplos de jogos ruins. Não é suficiente ser rosa. E isso fica muito triste também, porque essas meninas vão crescendo, elas percebem que não tem mais jogos feitos para elas e elas começam a integrar a comunidade gamer no geral, que ainda é dominada por homens. Se hoje em dia é dominada por homens e tem um grande preconceito com o feminino, nos anos 90 e anos 2000 era muito pior. E muitas meninas acabam parando de jogar por causa disso. Isso é mais triste ainda, porque a gente vê, hoje em dia, alguns exemplos de jogos que têm muita customização. Por exemplo, esse jogo não é um jogo para meninas, tipo, tradicionalmente. Se você olha isso, você não fala, é de menina. Só que a gente tem comunidades disso, que são totalmente focadas na moda, tipo, no jogo de vestir. As pessoas gostam de vestir o seu bonequinho e gostam de customizar ele. E isso mostra o quão influente esses jogos foram para a indústria de games, mesmo que não seja tão valorizado. E como é importante a gente valorizar essas coisas consideradas femininas para a gente ter uma maior diversidade e conseguir atender esse público que faz muito tempo que é totalmente ignorado, né, pela indústria. Então, muito nessa fala de Ana, principalmente porque eu estou entrando muito nessa questão de game design, então, character design de personagens, a gente sai de um mundo, basicamente, onde nós, meninas dos anos 2000, estávamos acostumadas com rosa, Barbie, tudo colorido, e entramos nesses jogos que são mais masculinos, nesse caso. Então, nesse sentido, a gente encontra dois tipos do que é ser feminina e o que é ser mulher. E a gente sai dessa questão de, eu sou feminina, sou muito rosa, uso muito vestido, pra, tipo, uma representação mais assim, nesse caso, né? Eu joguei muito Tomb Raider quando era pequena, mas eu joguei mais a versão atual, por causa do meu pai.
E o que eu achei muito estranho quando eu fui pensar, nossa, personagem feminina, eu queria reconhecer como é que era. E a gente pega, por exemplo, a Lara Croft, que é um dos melhores exemplos dessa questão de construção de character design feminino, onde temos ela antigamente com um corpo que, querendo ou não, é um padrão muito alto na sociedade, onde agora ela também continua, tipo, num padrão muito bonito, considerado, porém, ao mesmo tempo, ela tá mais humanizada, de certa forma. Isso mostra muito como é a discrepância dessas duas eras de jogos. Não só isso, como é muito comum, a gente consegue pensar aqui, contar nos dedos, quando a gente vai pensar em personagens femininas, uns estereótipos muito assim, reconhecíveis. Por exemplo, temos aqui a Ashley, de Resident Evil, que basicamente nessa função do Resident Evil, a função dela era só chorar, gritar e tipo... Todo mundo achava muito irritante, mas ela era assim. Ela era só feita para ser assim. Personagens, por exemplo, como em jogos de luta, que, sim, elas são fortes, elas eram para ser representadas nesse sentido, mas ainda assim elas têm que buscar no seu design algo que deve ser feminino. E não só isso, como até atualmente em jogos que a gente tem mais atuais, aquele clássico de mulheres que são mulheres que têm essa característica sensual e que não é errado. Eu acho que aqui todo mundo, nós meninas, queremos ter essa sensualidade explorada. Porém, nesse caso, é uma sensualidade explorada para homens, não para gente. Então a gente não reconhece, tipo assim, nossa, é atraente, mas eu não sei se realmente me identifico com isso. E nesse caso, quando a gente vai pensar agora numa nova era de tecnologia, com mulheres entrando agora no mercado, como diretoras de arte, como desenvolvedoras, a gente começa a ter outra visão do que é ser menina e personagens femininos no mercado. E chega até um tópico triste, como a Ana comentou, porque a gente saiu muito do estereótipo, onde era inalcançável, basicamente, e que quando a gente começa a mudar isso agora, vira crítica também. Eu acho que todo mundo aqui que tem Twitter, o ex-Twitter, X, quando lançava algum jogo novo para meninos assim também, quando a gente fala, a gente vê uma crítica muito grande de que personagens assim não são mais considerados como um padrão bonito para a sociedade. Elas não são mais agradáveis de jogar, por ela falar da comunidade gamer. Não só ela, como também a Abby de Last of Us, que eu já vi muitos comentários na internet falando que isso aqui não é um corpo real de uma mulher, o que eu achei muito estranho, mas tudo bem. Mas que tudo isso não é só baseado no seu character design. O character design atual, feito por mulheres também, leva agora em consideração sua narrativa, a sua história, algo que a gente não tinha antes nas personagens. Elas estavam ali para ser bonitas, agora elas têm um propósito maior. Então, a questão muito, como até a futura desenvolvedora de jogos e também character design, é pensar como é que eu posso trazer a representação de uma maneira que eu posso ainda trazer um pouco de mim, mas também pegar o que era antigo meu. Porque, assim, eu ainda quero ser muito uma fada bem fofinha, mas também eu quero ter algo que me represente também. Eu acredito que, somando esse questionamento que Sopa trouxe de character design, representação feminina e inclusão do público feminino, a gente pode voltar muito para a nossa pergunta do começo, né? Que é, como desenvolver jogos que realmente queremos, que meninas realmente querem, né? E, assim, é muito importante a gente pensar nesse aspecto, porque, assim, durante toda a palestra, a gente demonstrou as falhas e desafios que a indústria teve ao tentar incluir o público feminino nos jogos. E, assim que a gente foi crescendo e a gente viu a indústria se desenvolvendo, se melhorando e tudo mais, a gente acabou percebendo que, sim, a indústria falhou com a gente. A indústria falhou em criar jogos que realmente atendessem às nossas expectativas, às nossas necessidades e nossos desejos. E, assim, isso afastou muitas meninas desse meio, né? Então, meninas que provavelmente iriam amar, tipo, jogos digitais, acabaram se sentindo excluídas desse meio. E agora o nosso papel é parar e refletir. Ok, isso aconteceu. Como a gente pode pegar isso, mudar e transformar as experiências futuras, né? O que a gente pode fazer? E, assim, falando em termos até de indústria, é muito interessante que esse movimento de inclusão seja tanto da empresa para a comunidade, quanto da comunidade para a empresa. Ou seja, em um mundo ideal, sim, a comunidade tem que ser inclusiva, uma comunidade tem que ser segura, mas a empresa também tem que reconhecer o público feminino como parte dela.
Então, tipo, ao pesquisar, ao estudar e realmente entender o contexto, eles têm que reconhecer o público feminino como parte integral dela e entender o contexto dela. E ao fazer isso, aí sim pode ser feito jogos coesos para diferentes públicos, para esses diversos públicos, né? E é até interessante que, assim, essa representatividade também é importante não só na comunidade. Então, tipo, não é só a empresa pegar e reconhecer, ok, a comunidade também é feminina. Mas também, nas empresas, é importante que haja essa representatividade feminina. E, assim, eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse tema e tudo mais, e eu achei... Opa! Eu achei uma pesquisa da Game Brasil que mostrava realmente... Mostra muitas coisas, mas uma das coisas que mostrava era realmente o público de jogos digitais no Brasil. E, assim, a gente pode ver aqui, não sei se dá pra ver, mas esse é o público feminino aqui, ó, que cresceu, e aqui. Então, a gente pode ver que o público feminino faz parte, basicamente, de 50%, pelo menos metade do público que joga jogos digitais. Mas, quando eu fui pesquisar mais a fundo, em uma pesquisa da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Jogos, eles fizeram uma pesquisa em 2023 sobre a indústria de jogos e eles perceberam que o percentual de mulheres, colaboradores e sócios dentro das empresas vem diminuindo. Então, assim, além de ser extremamente discrepante, então, tipo, 74% mais ou menos de colaboradores e sócios são homens e 24,4% são mulheres, esse percentual vem diminuindo durante o tempo. Então, assim, é até um pouco estranho a gente pensar que, ok, o público feminino vem aumentando, somos praticamente cerca de metade do público, mas aí, nas empresas, o percentual vem diminuindo. Isso é até um pouco esquisito de se pensar, sabe? E eu acho que quando a gente pensa sobre isso, a inclusão, políticas de inclusão vêm logo em mente, né? E sim, realmente, as políticas de inclusão são muito importantes, certo? Porque são elas que vão fazer as mulheres que estão no mercado de trabalho terem oportunidades para realmente entrar e se desenvolver. Mas uma outra coisa que é muito importante é ter iniciativas de inclusão. E um deles é realmente o Jão das Minas, por exemplo. Eu posso citar eles, eu acho que minhas colegas também podem afirmar. Porque, assim, primeiramente, a gente está aqui por causa delas, que a gente participou da Jão das Minas por causa delas e fomos convidadas por elas e pelo jogo coletivo. Mas eu, particularmente, por causa que eu participei em 2021 de uma Jão das Minas, eu entrei na indústria de jogos. Então, eu comecei a ser desenvolvedora, comecei a ser design de produto por causa do Jão das Minas. Então, tipo, eu conheci esse meio, eu fiz conexões por causa de uma iniciativa de inclusão. Então, assim, sim, a gente precisa ter políticas de inclusão nas empresas, mas a gente precisa também pensar sobre iniciativas de inclusão para a comunidade, sabe? Para que haja esse incentivo de que resgatar aquelas meninas que foram expulsas, né? Expulsas, entre aspas, anteriormente. Então, essas iniciativas ajudam a buscar de volta, a trazer de volta. Vocês querem comentar alguma coisa? E, assim, a gente pode ver que um time diverso pode produzir realmente jogos que contemplem e atendam às necessidades e expectativas do público feminino, ou majoritariamente feminino, quando a gente vê cases de sucesso. Eu trouxe aqui, por exemplo, o Animal Crossing, que sim, apesar do primeiro jogo deles não terem sido feito majoritariamente por mulheres, os novos jogos, tipo o New Leaf e o New Horizons, foi feito por uma equipe que era mista, em que metade da equipe era de mulheres. E isso foi uma decisão da própria Nintendo, que, tipo, falou, ok, queremos ter um time onde tem essa visão feminina, onde tem esse time tendo metade por mulheres e metade por homens. Então, assim, a gente pode ver até que, quando a gente compara o primeiro jogo com os novos jogos de Animal Crossing, tem uma discrepância enorme. Então, assim, o primeiro jogo, eu não sei se todo mundo já sabe, mas os bichinhos já até te xingavam, brigavam com você e tudo. Aí, enquanto esses novos, o New Leaf e o New Horizons, tem uma abordagem um pouco diferente, que acabou agradando muito mais o público, e principalmente o público feminino, sabe? Outro exemplo que eu posso trazer... Outro exemplo que eu posso trazer é o jogo Indie Celeste, que é um jogo extremamente renomado. Ele foi indicado para vários prêmios e ganhou como o melhor jogo independente em 2018 do The Game Awards. Que, assim, ele foi feito e
uma das projetistas foi uma mulher trans. E assim, apesar de o jogo não falar sobre, ok, esse é um jogo sobre uma experiência feminina, ok, esse é um jogo para meninas. Apesar dele não falar isso, nem no jogo, nem na descrição, nem nada, ele fala muito bem sobre uma experiência feminina. Opa! Outro que eu gostaria de trazer é o Mystic Message. Esse é um jogo mobile que tem muito meu coração, não sei se tem um de vocês também. Assim, eu acho que eu jogo esse jogo desde 2016, mas foi na pandemia que eu, voltei com tudo. E assim, é um jogo mobile que, primeiramente, torna tudo muito acessível. E apesar de ser um jogo de namoro, ele traz uma narrativa muito diferente do que a gente já estava acostumado. Porque, assim, ele foca, assim, em romance, mas tem mistérios, tem drama, tem uma narrativa profunda. Então, assim, eu diria que foi até um divisor de águas, até pela questão da interatividade que a gente tem, que é interatividade em tempo real, né? A gente interage de forma... Oi? Feito WhatsApp, realmente, é uma forma de um WhatsApp. Então, assim, esses 3 jogos que eu trouxe são exemplos que, de cases que foram feitos para o público feminino, ou foi pensado para o público feminino, e que tiveram equipes que pensaram no público feminino que deram certo. E que, assim, realmente são jogos que a gente vê que a representatividade e que os desejos, necessidades são atendidas, ou pelo menos que são mais atendidas do que estavam sendo anteriormente. Então, assim, voltando para aquela pergunta, né? Como desenvolver jogos que realmente queremos? Eu acho que a melhor forma de responder isso é que precisamos estar dentro do jogo. E assim, dentro do jogo é literalmente dentro do jogo, dentro da indústria, dentro da comunidade e dentro de tudo que engloba a questão de games. É assim que eu acho que a gente pode, de acordo com tudo que a gente tem visto até agora, produzir jogos melhores, com experiências melhores, tanto para meninas quanto para qualquer tipo de público diverso que a gente queira produzir. E assim... Falando tudo isso, a gente queria até perguntar para vocês o que vocês acham. Vocês queriam fazer algum comentário, alguma pergunta? Vocês sabem de algum jogo de menina que jogavam antes, queriam comentar? Ou se tem alguma personagem feminina favorita? Tá? Oi, tudo bom? Eu acho que isso é um tema incrível, sabe? Porque eu sinto que realmente as mulheres elas foram expulsas da comunidade de videogame, né? Sempre foi uma coisa muito hostil. Uma coisa que eu reparo, que eu converso com outras pessoas, outras mulheres, afáveis, que gostam de videogame, mas ficam assim de se chamar de gamer porque falam, é que eu só jogo Animal Crossing, eu só jogo Stardew Valley, então eu não sou gamer. Quando, não tem nada de errado em você querer jogar coisas tranquilas, em você julgar que sua vida já é estressante o suficiente, que você não precisa de um Call of Duty, que você não precisa de Doom, e que você tá feliz lá plantando seus vegetais, sabe? Existe muito esse negócio de que, garota, pra ser gamer, tem que gostar de jogo de tiro, tem que gostar de LOL. Não, você pode, assim, jogar o que você quiser, e se você tá feliz lá jogando Candy Crush, você quer se chamar garota gamer, você é uma garota gamer, sabe? Sem ter que ser hostilizado pra fora. Só queria comentar esse negócio, que tudo bem gostar de jogos calmos e felizes e fofinhos, sabe? Não tem nada que é gamer o suficiente. Sim, totalmente. Isso é algo, inclusive, que a gente estava conversando quando a gente estava montando a apresentação dessa questão de cozy games. Ana até pode falar um pouco melhor, porque ela estava pesquisando sobre isso. Não, é só que isso dos cozy games também tem muito a ver com os jogos que a gente jogava quando era pequenas, porque tudo era cozy games, de jogos para meninas. E é uns jogos que envolvem, mais ou menos uma passividade, e que eu sinto que isso ficou cada vez mais popular, até por causa da pandemia, que, o mundo já tá tão terrível, que não importa o seu gênero, você só quer dar uma descansada enquanto você joga. E, Stardew Valley e Unpacking, esse tipo de jogo realmente cresceu muito por causa disso. E isso são experiências tão importantes e tão válidas quanto outros jogos que envolvem ação. Não são experiências menos válidas e as pessoas não são menos gamer por jogar esse tipo de jogo. Uma coisa que tu comentou muito, eu me lembrei bastante, é que, por exemplo, eu sou uma garota que joga Valorant, jogo de tiro, infelizmente, assim, então todo mundo pode, assim, que a menina que já começou a jogar, já sofreu muita coisa. Eu demorei 1 ano e meio para abrir o microfone, por ser mulher também. E eu tive que me acostumar com isso. Mas uma coisa que a Valéria comentou, por exemplo, de comunidades e iniciativas, foi que quando eu comecei a entrar nessa comunidade de Valorant, no TikTok, por exemplo, eu vi várias meninas criando Discords para jogar entre si.
E foi algo que, tipo, é muito diferente, assim, por experiência própria. Eu tava jogando com um monte de estranhos, principalmente homens também, que vão começar a me xingar ou falar muitas coisas que são desagradáveis. E quando eu tava jogando com elas, foi só, tipo, muito tranquilo. A gente conseguiu jogar muito bem, tipo... Foi, acho que a primeira experiência que eu joguei Valorant, fiquei, meu Deus, eu quero continuar jogando esse jogo. E não é uma experiência única também isso. Quando a gente comenta aqui com todo mundo, Val, principalmente porque ela entrou na empresa de jogos, é muito reconfortante tipo, a gente conversar sobre jogos e o pessoal não ficar olhando torto pra você, ficar tipo, você realmente conhece jogos, até porque são jogos, assim, calmos. Eu joguei The Sims muito mais da minha vida. E quem joga The Sims sabe que não é um jogo muito simples assim e calmo, ok? A gente faz muita atrocidade no The Sims, como meninas. Então, assim, dá pra fazer muita coisa. A escada da piscina, quem conhece sabe, a escada da piscina no The Sims, ok? Então, é muito reconfortante a gente entrar nesse mundo e, pô, falar, cara, eu sou muito gamer, velho. Eu tenho minha cadeira rosa, assim, com um coelhinho nele, eu sou muito gamer. Isso é muito divertido, assim. Eu acho que até, tipo, puxando novamente até do João das Minas, que isso é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas é porque, realmente, pensando assim, em todas as jams que eu já participei e tudo mais, todas elas eram nesse intuito mais diversificado, mais inclusivo. E, assim, é muito interessante pensar nisso, porque são os tipos de jams que eu mais gosto. E eu acho que a Ana também pode falar isso, que é, tipo, é muito reconfortante você estar, tipo, em uma jam diversa, por exemplo, para criar um jogo e que, tipo, todo mundo lá é basicamente, sabe, é inclusivo, é participativo, é muito legal. Falando até isso de Game Jam, eu acho que pra mim, a primeira Game Jam que eu fui foi Game Jam das Minas. E eu acho que Game Jam, pra quem ainda não fez nenhuma Game Jam, é uma coisa muito intimidadora. Porque você pensa, tipo, será que todo mundo que tá lá dentro sabe e eu não sei das coisas, sabe? E aí ser uma coisa com esse foco de inclusão e essa coisa voltada ao público feminino, eu acho que realmente me ajudou muito a participar de mais jams. Até hoje em dia eu participo de outros tipos de jams também. Mas é tudo com essa... Tipo, isso diminui a barreira de entrada, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Boa tarde, né? Queria saber, assim, que teve recentemente, que assim, eu entendo que é muito difícil, né? Eu acabei descobrindo no TikTok, eu não sabia muito, porque eu segui uma menina no TikTok e eu vi que, tipo, tem esse preconceito muito grande quando abre o áudio é mulher, né? Os caras são muito alopradores, né? Com a gíria. E esse jogo que teve recentemente, né? Esse Starblade, que teve muita polêmica e tal, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre terem dito que o corpo da personagem principal ia inalcançável, era tudo mais pro público masculino, sabe? Assim, queria saber a opinião de vocês sobre esse jogo. A gente não conhece esse jogo, a gente acabou não sabendo. Mas, assim, eu acho que outra polêmica que eu posso trazer, eu acho que foi de um estúdio, eu também não fui muito a fundo, que falou que o público deles... Foi de Wukong, King of Wukong, sei lá, alguma coisa assim. Eu também não quero trazer muito esse tema, porque eu não pesquisei muito a fundo. Mas, assim, vendo todo o histórico que acontece na questão de representação feminina, do corpo feminino, a gente entende que, tipo assim, todo jogo e todo personagem é criado com um objetivo, com uma história, com alguma narrativa por trás, certo? E, assim, como o Sopa até falou... A gente não... Eu não sei como é esse personagem, mas, tipo, em geral. A gente não acha que, tipo, por exemplo, explorar a sexualidade feminina é errado. O problema é quando essa sexualidade é explorada para uma visão masculina. É, tipo, é só explorada por causa desse intuito, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar e ter um pensamento crítico de, tipo, ver o personagem e o jogo, o estúdio, e entender, realmente... qual é o intuito, né? Que mensagem tudo isso quer transmitir, sabe? Então, o importante é mesmo ter esse pensamento crítico. Então, assim, se foi feito realmente para um male gaze, para uma visão masculina, sim, realmente acreditamos que deve ter algo errado sobre isso. Porque, assim, a gente sabe que, mesmo que um personagem não seja algo real, ele representa algo real. Então, é muito difícil, é muito complicado a gente desconsiderar tudo isso, sabe?
Respondi a pergunta? Em geral? Mais quantos minutos? Tem mais 2 minutinhos, acho que dá pra responder essas 2 perguntas e a gente encerra. É só uma? Oi, boa tarde. 2 perguntas, na verdade. Uma é se vocês acham interessante que o anúncio do Infinite Nick, que é de uma franquia de jogos de moda e roupa, que então anunciaram o jogo mundo aberto e HD, e que também ainda incorpora esses elementos de moda e roupa. E também se, por exemplo, um jogo de ação, mas que não tivesse uma associação negativa, não tivesse, tipo, guerra, não fosse, tipo, de você é uma guerra, você tá, tipo, subjugando, não é sobre subjugar o inimigo, algo mais positivo, tipo, Kingdom Hearts seria um jogo de ação assim, também seria um tipo de jogo de ação que o público feminino também poderia se encontrar? Infinite Nick é a versão 3D do Love Nick, né? Que já virou uma franquia bem grande, bem extensa. Eu joguei muito esse jogo. Eu gastei muito dinheiro com esse jogo. Sim, mas a versão mobile, de tipo você botar roupinha no personagem, eu gastei muito dinheiro, porque ele também é um jogo gacha, que é muito ruim. Mas enfim, eu acho que é muito incrível que um jogo assim, tipo um jogo pra meninas, totalmente rosa, ele conseguiu crescer tanto. Eu acho isso realmente incrível. Porque as pessoas veem que realmente tem um público e as pessoas querem gastar dinheiro com isso. Muito dinheiro. E eu lembro até que Love Nick, ele tinha alguns problemas, principalmente porque, se eu não me engano, ele é um jogo coreano. E ele tinha vários problemas. Ele tinha isso do feminino, mas ele tinha, por exemplo, não tinha muitos tons de pele. Não tinha muitos tons, tipos de cabelo, sabe? E aí eu vi que, conforme o jogo foi crescendo, eles foram começando a melhorar isso também. Que eu acho que isso também é uma coisa muito importante para se pensar. Mas eu acho incrível, que é realmente uma coisa que está crescendo e eles estão pensando mais na diversidade. E eu acho que vai ser muito legal. Estou ansiosa. E a outra pergunta? Sobre jogos de ação. Eu acho que dá pra gente ver muita coisa, tipo, com base no público que os jogos acabam conseguindo. Tipo, Kingdom Hearts acaba tendo, tipo, muito público feminino. E eu acho que tem isso. Por exemplo, jogos que têm mais foco em questões emocionais, sabe? Eu não quero muito estereotipar e falar, tipo, a emoção é mulher, e, enfim. Mas eu sinto que as pessoas, que esse público feminino se conecta muito com isso. E pode ser um jogo de guerra, mas se ele retratar alguma coisa da experiência feminina, eu acho que já é algo que atrai o público feminino. Tipo, por exemplo, Celeste, ele é um jogo de plataforma muito difícil, que, enfim, não tem nada de rosa, não tem nada que atraia. Mas dele mostrar essa história de superação pelo gameplay e essa conexão emocional por causa disso, eu acho que atrai muito desse público que se identifica com isso. Então, eu acho que não é o tema geral, tipo, jogo de tiro, ou, enfim, eu acho que é as emoções que você busca passar dentro da gameplay e do game design. E também das pessoas que estão fazendo o jogo, né? E pra mim é isso. Show! É isso, galera. Muito obrigado. Foi muito massa. Queria muito que a Mina das Minas estivesse aqui pra ver vocês. Caralho. Show. Agora vai rolar um baita do intervalo, mas às 5h10 a gente vai ter nosso Mano Gus aqui falando da história do fliperama no Brasil. Tekken é jogo? Rugal é roubado? Miss Pac-Man é Brett? Desculpa, às 5 horas aí na palestra sobre a